Profeta Oséias, capítulo 4. Leremos do verso 1 ao verso 13. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, como os animais, e até os peixes do mar perecem. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. E ainda quero convidar a amada igreja à leitura da carta aos Hebreus, capítulo 1. Leremos do verso 1 ao verso 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos fazer uma breve oração. Pai eterno e gracioso, ainda Deus, neste momento em onde cultuamos ao Senhor em santa comunhão, agora diante da Tua santa palavra a ser ministrada, eu lhe peço humildemente, Deus, que somente o Seu Santo Espírito fale através de mim. Ó Pai, nós entendemos a responsabilidade de aprendermos a respeito do Senhor e da Sua santa palavra. Por isso, Deus, homem nenhum, Senhor, consegue revelar aquilo que somente o Espírito Santo do Senhor pode nos revelar nessa Tua palavra revelada. Portanto, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e te peço, Deus, ardentemente, que neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade.
No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o único caminho para Deus. Cristo, a ressurreição e a vida, o príncipe da paz, o único que consegue restabelecer a paz entre os homens e o seu Deus. O Senhor que mantém e sustenta o universo. Nós vimos aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 3, falando sobre Cristo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor da carta aos Hebreus fala sobre como Deus falou através dos profetas no passado. Ele começa a carta dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Ou seja, no passado já do autor da carta aos Hebreus, os pais aqui são os ancestrais dele, né? Deus falava com os profetas, mas já nos dias dele, Deus não falava mais através dos profetas, e sim através do Filho. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nós vemos que Deus anteriormente falava pelos profetas e agora fala por Cristo, na sua palavra revelada. Cristo é o verbo, é a palavra. E esta palavra de Cristo sustém todo o universo. Então todas as coisas pelas quais conduzem a vida, necessariamente devem passar por Cristo, cuja palavra sustenta o universo. Se eu não passar por Cristo, o destino será morte eterna, separação de Deus. A morte eterna não é o fim dos sofrimentos ou o fim da existência, mas é uma existência sem o auxílio e os benefícios de Deus. Então nós vemos aqui que antigamente, nós podemos até comparar, Deus falou com os profetas. Nós lemos aqui um dos profetas antigos, Oséias. E nós vemos que no capítulo 4 Oséias, que nós fizemos a leitura, Oséias fala, Deus manda Oséias falar da corrupção da nação de Israel. A corrupção que estava acontecendo nos dias de Oséias. E nos dias de hoje, acontece o mesmo tipo de corrupção que acontecia nos dias de Oséias. E assim como nos dias de Oséias, Deus faz uma proposta, uma oferta para a nação, hoje a proposta e a oferta de Deus para os homens é Cristo. E aquele que ouvir as palavras de Cristo e desejar segui-lo, encontrará de fato esta restauração da paz entre Deus e os homens. Nós podemos ver como estava Israel, mas antes nós vamos observar a sempre amorosa oferta de Deus. Se os irmãos quiserem voltar ali no capítulo 4 de Oséias, é um texto bastante forte, como nós vimos, mas ele começa com uma bênção, uma grande bênção, uma oferta amorosa de Deus para aquela nação. E o texto começa: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Essa é a proposta. Essa é a proposta amorosa. Esta é a oferta gentil. Esta é a oferta de paz que Deus propõe aos homens. Este é o caminho. Mas aí talvez alguém, desatentamente, fala: mas só isso? Essa proposta amorosa? O que tem de tão amorosa? O que tem de tão especial nesta proposta de Deus? Quando um texto aqui, onde o profeta usará palavras duras, porque estará se dirigindo à corrupção da nação, à corrupção dos sacerdotes,
a corrupção do povo. E ele fala: o povo que critica os sacerdotes é exatamente igual aos sacerdotes. Um critica o outro, mas age da mesma forma. E fala de tantas situações aterrorizantes nessa passagem. Como que é só isso uma proposta amorosa de Deus? É de fato a proposta mais gentil, mais amorosa e mais consistente que o ser humano poderia ter. Quando Deus propõe ao homem: ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: eu estou te mostrando o caminho da paz. Eu estou te ensinando os caminhos, as veredas, para onde seus pés devem percorrer, para que você não tenha essas consequências terríveis que eu estarei falando neste texto aqui para você. Eu estou, se você ouvir a palavra de Deus, e este ouvir não é o escutar, mas é o prestar atenção, o entender, o absorver, o mergulhar nela, o fazer questão, é aquele que tem a consciência. Sabe quando uma pessoa, ela sabe que ela está num problema muito difícil, e ela precisa de uma orientação de alguém, talvez um especialista médico, ou talvez um especialista profissional de alguma coisa, que a oriente, porque ela não consegue ver solução. É isso que Deus está propondo. Deus é o especialista, Deus é que está mostrando a situação. E a pessoa que tem consciência que ela vive no meio de uma corrupção tremenda, não só na nação, na sociedade, mas muitas vezes nas famílias, e para a vergonha nossa, muitas vezes dentro da igreja. E ela vive então em constante contato com a corrupção, na televisão, nas redes sociais, nas conversas com os amigos, na sociedade de forma geral. Então Deus, ele faz a proposta mais amorosa de todas, ou seja, ouve, para um pouco, esvazie-se de toda essa ansiedade, de toda essa euforia, de todo esse consumismo, de toda essa busca desenfreada por prazer e mais prazer carnal. Calma, esvazie-se um pouco, busque serenidade, escute, preste atenção, ouça a palavra do Senhor, porque eu vou te mostrar caminhos de paz, caminhos de soluções, caminhos de libertações, caminhos que vão evitar consequências drásticas, terríveis, tenebrosas para você e para a sua família. Ouve. Esta é a proposta amorosa de Deus. Ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é Cristo, é o Verbo. A palavra do Senhor é aquela que sustenta o universo, conforme nós vimos no que diz o autor da carta aos Hebreus. Portanto, se está desesperado, se está amargurado, se está entristecido, se está com temor, se está sofrendo porque não consegue sair do pecado, se está escravizado por algum tipo de coisa, calma, ouve a palavra do Senhor. Ouça a proposta amorosa de Deus, que vai te conduzir para caminhos de paz. Então nós vemos que o capítulo começa com a proposta de ouvir. Ouvir não só escutar, mas dedicar seu tempo para ouvir, para aprender, para seguir as suas prescrições, seus conselhos e até mesmo suas ordens, porque as ordens de Deus, elas mantêm a paz entre os indivíduos, pois são palavras de vida. A palavra que Deus propõe que nós ouçamos, ela é viva e eficaz, conforme diz o apóstolo Paulo, o autor da carta aos Hebreus. É o autor da carta aos Hebreus que diz isso. Essa palavra é viva e eficaz. Aqui ainda no verso 1, o que diz essa palavra? O que vai dizer essa profecia do profeta Oséias para uma nação que estava mergulhada na corrupção? Veja bem, só nesse texto que nós lemos, somente até o verso 13, ele aborda aqui a nação, a sociedade, ele aborda a família, porque ele fala suas filhas e suas noras, fala seus filhos, ele aborda a família e ele aborda a igreja. Ele aborda a religião que eles estavam vivendo ali, com sacerdotes imorais e um povo imoral, onde Deus compara os dois. Compara tanto os sacerdotes como o povo. Então aqui, no verso 1,
vem a oferta, a proposta. E depois Deus começa a nos dar uma revelação, uma informação assustadora. Ouve a palavra do Senhor para os filhos de Israel. Por quê? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Isso nos dá muito temor, irmãos. Você consegue entender isso? Deus, o manancial de vida, o dono da vida, a quem pertence todas as coisas, tem uma contenda com os habitantes da terra. Tem um litígio, tem uma briga, tem uma oposição aos moradores da terra. Deus está em contenda com os moradores da terra. Há tantas coisas que as pessoas olham e acham injusto da parte de Deus. Mas o ser humano ele tem uma capacidade incrível de se tornar incapaz, mesmo que pareça uma redundância disso. O ser humano tem uma capacidade de se tornar incapaz de ver os seus próprios defeitos, de ver o seu próprio erro e de ver o quanto mal ele também produz no mundo e na sociedade, para as pessoas. O ser humano ele é mestre em ser incapaz de perceber o quanto ele age de forma desonesta com as pessoas e até mesmo com relação a Deus. Como ele coloca Deus em terceiro, quarto, quinto plano. E como exige coisas de Deus, como se ele tivesse direito em ficar exigindo coisas de Deus. E Deus então ele olha toda aquela corrupção na nação, nas famílias e na igreja. E ele fala: eu tenho uma contenda com os moradores da terra. A primeira contenda que Deus teve com os moradores da terra, ele expulsou o pecador do paraíso, do jardim. A segunda contenda que Deus teve com os moradores da terra, ele expulsou um homicida e mandou ir para um lugar afastado e ermo, e colocou nele uma marca. A terceira contenda que Deus teve com os moradores da terra, ele enviou o dilúvio. Diz que se arrependeu de ter criado o homem porque a terra estava cheia de maldade, cheia de violência e cheia de homicídios. Você consegue perceber como é grave quando Deus fala: estou em contenda com os moradores da terra? E nós olhamos e vemos uma sociedade que está cada vez mais se distanciando de Deus, está institucionalizando, naturalizando a imoralidade, invertendo a moral de Deus. E isso está entrando nas famílias e até mesmo nas igrejas. E o Senhor Rei do mundo, das galáxias, aquele que criou todas as coisas, antes dele falar: eu tenho uma contenda com os habitantes da terra, ele faz a sua oferta de amor. Ouve a palavra do Senhor. Ouve toda a palavra do Senhor. Eu vou te mostrar aqui o que estou sentindo agora e como estou em contenda com a terra, mas ouve toda a palavra, porque eu providencio um Salvador para você. Para todo aquele que ouve esta palavra. Chama-se Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Deus ele dá uma informação assustadora, aterrorizante. O Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não foi só para a nação de Israel e não foi só para os dias do profeta Oséias, mas é para toda a terra. Eu quero convidar você à leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Existe um grupo de homens hoje no mundo, um grupo grande de pessoas, homens e mulheres, idosos, crianças, adolescentes, jovens. Existe um grupo enorme de pessoas na terra hoje em que Deus está com contenda. E que a palavra vem dizer aqui: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O mesmo conceito de Deus, o mesmo sentimento de Deus nos dias do profeta Oséias existe hoje. E esta ira
se revela do céu. Irmãos, quanto temor isso deve nos causar. Não é uma ira que está apenas guardada. Está certo, essa ira ainda não se revelou em toda a sua plenitude. Ela ainda não se revelou em toda a sua plenitude, mas ela já se revela. Olhe para o mundo e veja quanto mal está acontecendo. Olhe para o mundo e veja quantas tragédias. Olhe para o mundo e veja quantas doenças. Olhe para o mundo e veja quanta tristeza, quanto mal, quantas coisas têm acontecido no mundo. A ira de Deus se revela contra toda impiedade, perversão e justiça. Deus, ele não está passivo, olhando todas as coisas, todo o mal que o homem fez. Ele não está mandando mais um dilúvio, porque ele prometeu que não faria mais isso. Não destruiria mais a terra, mas a sua ira tem sido revelada, geração após geração. E veja aqui do verso 28, até o capítulo 2, verso 3. Porque, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Será que a manifestação da ira, que já é evidente, não causa um temor no homem, ao ponto de saber que nada nem ninguém poderá livrá-lo do julgamento de Deus, quando chegar o momento? E quantos já não foram julgados? Quantos já não chegaram lá? A palavra de Deus nos diz que quando um ser humano passa pela morte física, o seu corpo volta ao pó, mas o seu espírito volta a Deus. Aí quem poderá livrá-lo? Quem poderá livrá-lo? O que poderá livrá-lo? Fortunas, falsas crenças, sacerdotes imorais, pregando uma falsa religião, negligências, falta de ética, a maneira acostumada de agir desonestamente para ficar se livrando dos problemas da rotina do dia a dia. Será que alguma coisa dessa vai livrar o homem das mãos de Deus, quando ele chegar lá? Há um juízo. E, portanto, aquela mesma sociedade impenitente, ela está disposta ao juízo. E esse juízo será condenatório contra aqueles que Deus está em contenda e Deus está em litígio. A oferta de Deus é ouve a palavra que sustenta o universo. Hebreus 1:3. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quero convidar os amados irmãos, leitura aqui de Apocalipse, apenas, vamos ler 2 versículos apenas. Primeiro, o verso 19, aliás, capítulo 19, verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vem, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ora, o que é o testemunho de Jesus? Os evangelhos. Os apóstolos, quando escreveram suas cartas falando a respeito de Cristo. Este é o espírito da profecia. Ouve, ó nação, ouve, ó moradores da terra, ouve, ó filhos de Deus. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Para que você tenha paz com Deus, você necessariamente tem que passar por Cristo. Mesmo que você esteja ganhando o mundo inteiro agora, mesmo que você esteja exultando com as injustiças, mesmo que você esteja usufruindo do produto da injustiça que você cometeu com alguém, mesmo que você esteja feliz com a tua própria injustiça e com o teu pecado, haverá um juízo. Um dia, seu espírito estará diante de Deus. Um dia, alguém vai requerer a sua alma. E o que você terá para dar? Para quem será? O que você vai fazer com toda a injustiça que você está usufruindo do seu produto agora? O que fará quando chegar esse dia? Um dia inevitável. Um dia que não tem como segurar, ninguém consegue deter o relógio. Você pode tirar a pilha, a maquininha do relógio, mas o tempo ele continua passando do mesmo jeito. E há ainda uma declaração no livro do Apocalipse, que há um inimigo de Deus, que escraviza almas humanas. Apocalipse 18:13. Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos e carros de escravos e até almas humanas. O texto está falando de mercadorias. E até almas humanas. O texto é um texto simbólico falando de uma realidade espiritual. Existem almas humanas que são escravizadas para comércio. Ou seja, estão tão bem enganadinhos que vão pagar um preço altíssimo pelo seu engano. E por que eles estão enganados? Porque o próprio Deus os entregou ao erro, conforme vimos Romanos capítulo 1. Esta é a manifestação da ira de Deus. A pior coisa que pode acontecer ao ser humano é Deus entregá-lo ao seu próprio erro. É ele ter a consciência amortizada, é ele não se preocupar mais com pecado, é ele não se preocupar mais com consequências. Essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Isso é quando o sol escurece na vida dele, quando a lua não dá mais o seu brilho, quando as estrelas não mostram mais o seu resplendor, quando o sol está negro, como crinas, e ele não tem mais luz diante dele. E ele então está satisfeito com ele mesmo, com o seu próprio pecado. A vida dele é natural assim. Isso é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. Não consigo imaginar em nada pior do que isso. Porque aí, de fato, ele está entregue aos próprios erros. E esses erros vão condená-lo nesse dia do juízo. Quem poderá livrar alguém que caia nas mãos do Deus Altíssimo? A ira de Deus sendo revelada, Deus entrega os homens ao seu próprio erro. Clame, clame, clame a Cristo, que é aquele que com a sua palavra sustenta o universo. A expressão exata do ser de Deus. A oferta maravilhosa de Deus para os homens. Por isso nós precisamos ouvir, porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor. Que oferta maravilhosa. Se não ouvirmos, vamos padecer com o mundo. Vamos perecer com os ímpios. Vamos ser castigados como os injustos. Portanto, igreja, ouve a palavra do Senhor. Por quais motivos Deus está em contenda contra a terra? Vamos voltar lá. Oséias capítulo 1. Esta palavra não ficou parada no tempo nos dias de Oséias. Essa palavra passou por Adão e Eva. Essa palavra passou por Caim. Essa palavra passou pelos homens ímpios dos dias de Noé. E essa palavra está vigente hoje no mundo. Por quais motivos Deus está em contenda com os moradores da terra? Oséias capítulo 4, verso 1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quais motivos? Porque nela não há verdade, nem amor,
nem conhecimento de Deus. Esses três elementos causam toda a corrupção de uma sociedade. Esses três elementos causam toda a corrupção de uma família. Esses três elementos causam toda a corrupção de uma igreja. E esses três elementos causam toda a corrupção num único indivíduo. Num homem e numa mulher. Não há verdade. Estão longe de Deus. Estão longe da luz. Estão longe de Cristo. Cristo, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estão longe, não querem. Usam Cristo. Ah, mas Cristo, quando ele veio ao mundo, ele falava de amor. Que amor? Ele realmente falava de amor. Mas quando as pessoas usam esse argumento, elas estão se referindo a qual amor? A perversão do amor? Não. O amor que Cristo falava está inteiramente ligado à verdade. Olha só, a verdade é o conhecimento. Isso que Cristo falava aqui no mundo, quando ele esteve aqui, registrado no Evangelho, está ligado à verdade, ao amor e ao conhecimento. Não ao amor que os homens chamam de amor, os desejos de carne, o amar-se a si mesmo mais do que o outro, o egoísmo, a avareza, a cobiça. Se a pessoa ama conquistar bens ilícitos, ela pode chamar isso de amor, mas não é esse amor que a palavra de Deus se relaciona. É o amor, se refere, é o amor verdadeiro, genuíno, aquele que é unido à verdade e ao conhecimento de Deus. Falta verdade, amor e conhecimento. E faltando a verdade, o amor e o conhecimento, as consequências são inevitáveis. Quais são as consequências da falta da verdade, do amor e do conhecimento numa sociedade, numa família, numa igreja, num indivíduo? O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Eu falo assim, não, mas ninguém mata. Matar não é só tirar a vida física de uma pessoa. Matar é enganar a pessoa com a mentira. É como se estivesse dando um veneno prolongado para ela. Matar é tirar o direito dela. Furtar é tirar o direito dela. Adulterar é não ter fidelidade com as pessoas, com os contratos, com a igreja, com o ser humano, como nós já vimos aqui nos 3 últimos dias do Senhor. Há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. As pessoas simplesmente invadem o que não são delas. E homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece. Olha só, até os animais sofrem. Os animais do campo com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Agora olha só, eu vejo pessoas falando assim, se Deus é justo, por que tem pessoas que morrem de fome? Se Deus é justo, por que acontece tanto homicídio? Se Deus é justo, por que acontece tanta traição? É exatamente isso que Deus vai cobrar quando o espírito de cada um de nós chegar lá. Por que você permitiu tanta fome? Por que você agiu com injustiça? Por que você foi infiel? Por que você não teve ética? Por que você não cuidou do bem do teu próximo? Por que você matou o outro, o enganando, ensinando crenças falhas e falsas e mentirosas? Por que você fez isso? Toda a humanidade entrou em luto por causa do mal do homem. Até os animais sofrem. A culpa do mal no mundo é do homem e não de Deus. Deus traz a sua proposta amorosa. Ouve essa palavra de retidão, que para você trilhar caminhos de justiça. Deus enviou seu próprio Filho, a quem Ele tanto ama, com amor puro e genuíno. E o homem não quer ouvir a palavra de Deus, despreza a palavra de Deus. Assim, a consequência desse descuido dos homens que negligenciam os 3 elementos, verdade, amor e conhecimento, é prevalecer o mal. O abandono moral a Deus produz esse mal. Quando o homem abandona moralmente Deus, não Deus abandona o homem. Quando o homem abandona moralmente Deus, aí começa a produzir esses males. E aí então a ira de Deus se revela. É isso que está no seu coração. Então Deus entrega o homem aos seus próprios erros.
E aí o homem não tem mais luz. E ele vai viver segundo as suas paixões. E ele vai só esperar o seu pecado amadurecer, como dizia Spurgeon. Só vai esperar o seu pecado amadurecer a ponto de poder condená-lo. Só isso. Só por isso ele está por aí. Até que o pecado amadureça a ponto de condená-lo eternamente. Alimentando o pecado cada vez mais. Deus ordena então que não se acusem essas pessoas, pois estão juntos no mesmo erro. Veja os versos 4 e 5. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o seu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Ou seja, aquela que gerou em você todo este mal, aquela que você ouviu e que aprendeu todo o mal, isso vai ser destruído, e consequentemente você também. Então não repreenda, não pegue essa palavra para repreender os outros se você mesmo está nesse mesmo erro. É isso que Deus está falando. E Deus fala para a nação, não repreenda os sacerdotes, porque você está fazendo a mesma coisa. Um vai tropeçar de dia, outro vai tropeçar de noite. Estão fazendo a mesma coisa. É isso que está dizendo essa palavra. Uma geração incrédula, perversa, dura, idólatra, adúltera, sente-se no direito de julgar, repreender alguém. Única coisa que tem direito de nos julgar e de nos repreender é a santa palavra de Deus. Se a santa palavra de Deus, bem aplicada ao nosso coração, ela pode nos repreender e nos julgar. Agora, não um pecador ao outro. E aqui vem o verso 6, fala de rejeitar o conhecimento, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso aqui me causa um desespero, irmãos, mais do que temor. Isso aqui me tira as forças, isso aqui me dá receio demais. Como nós devemos tomar cuidado ao pregar a santa palavra de Deus para as pessoas, como nós devemos ter cuidado ao falar algo para as pessoas, a julgar os cuidados, as situações que acontecem em meio à igreja, como conselho de uma igreja, tem que ser cuidadoso, criterioso, como tem que ter cuidado, quão grande é essa responsabilidade, irmãos. E a gente olha uma sociedade onde igrejas, pais de família, parece que não tem nenhuma responsabilidade em ensinar coisas ou deixar de ensinar a verdade para as pessoas. A gente que tenta se esmerar na verdade sabe que é falho e errado, e o risco que estamos correndo. Quem está pregando aqui é um homem pecador, irmãos, é um pecador miserável, mas a palavra é santa, santíssima. Essa palavra é para todos nós. Há que se ter temor a Deus. Há que se ouvir a palavra de Cristo. Porque um dia nós estaremos lá. Aquele julgamento será para nós ali. E enfim, Deus então faz algumas ameaças e mostra a razão das ameaças. Verso 7. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra e vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Colossenses capítulo 2, verso 22. A palavra de Deus não é só Novo Testamento, é Novo e Velho. O Novo confirma o Velho. Colossenses 2, 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens,
Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A falsa religião, o falso ensino, a falsa pregação, a falsa ética, a falsa aparência, essas coisas não têm poder nenhum contra a sensualidade. Basta a sensualidade para ele cair. Somente Cristo, que sustém todo o universo, é que pode manter alguém em pé. E por isso a palavra diz, aquele que pensa que está em pé, não diz aquele que está em pé, aquele que pensa que está em pé. Cuide para que não caia. E por fim, irmãos, diante desse cenário, que é tão parecido com os dias de hoje, a oferta de Deus para que ouçamos o Evangelho se mostra claramente como a tábua de salvação em Cristo. É a tábua de salvação, é a nossa salvação. E ao nos submetermos a Ele, ao Evangelho, somos justificados e alcançados pela graça. Eu quero terminar esse sermão lendo aqui Romanos, capítulo 5, se os irmãos puderem acompanhar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui acaba o litígio, a contenda. Voltamos a ter paz com Deus. Não estamos mais no grupo de pessoas em que Deus tem contenda com eles. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Por que nós gloriamos nas próprias tribulações? Porque as próprias tribulações que nós passamos nos unem ao sofrimento de Cristo, enquanto que as tribulações dos ímpios é a ira de Deus sendo revelada. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Para nós tudo será bênção, se nós não tivermos em contenda com Deus, se estivermos em paz com Deus. Ora, a esperança não confunde. Irmãos, essa palavra não vai nos confundir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. O que confunde é o engano e as heresias e os enganos do mundo e da falsa religião. Essa daqui não engana. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja que o mal produzido no mundo é culpa do homem. Deus enviou seu próprio Filho para os ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Deus toda a glória. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira que já se revela e que será manifesta sobre todos aqueles que estão na perversidade, porque Deus tem contenda com eles. Nós, através de Cristo, seremos salvos da ira. Por isso ouve a palavra do Senhor. Porque se nós, quando inimigos, quando Deus estava em contenda conosco, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ouve, igreja, a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe. Como resposta a esse sermão, quero convidar a igreja ao Salmo, louvarmos a Deus com o Salmo 1. Quão bem-aventurado
a sugestão, não se detém no andar de pecadores, nem se associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está, e em dia e noite nela medita, tal como arbusto à beira de agresta, e em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece, tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar, são como a palha ao vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Dos justos Deus conhece o caminho, mas